Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o nosso podcast Na Lição. Eu sou o Wellington Ribeiro e estou aqui hoje com duas pessoas especiais, onde nós vamos juntos, através do nosso guia de estudos da lição da Escola Sabatina, estudar a Palavra de Deus. E o nosso tema central desse trimestre é o grande conflito. Pegue logo a sua Bíblia, a sua lição e também a sua caneta para fazer as anotações especiais. Muito bem, eu quero cumprimentar aos nossos dois amigos aqui. Eu não vou nem falar o nome, porque senão vocês não vão poder se apresentar. Meu querido amigo, se apresente para a gente, por favor. Olá, Wellington. Olá, Léo. Meu nome é Daniel Frazão, né? Sou membro aqui da Igreja de Sobradinho e sou esposo da Lau, né? Pai do Heitor, da Isabela. E estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Legal, seja bem-vindo, Daniel. E você, meu amigo? Tudo bem, Wellington? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Leosmar Tavares, Léo, né? Também sou daqui da Igreja de Sobradinho, participo aqui na equipe de comunicação, da música. Sou esposo da Eli Tavares, a cantora Eli Tavares. Nossa cantora É preferida. um privilégio estar aqui com vocês também. Que legal. Bom, amigos, vamos fazer uma oração? Daniel, você pode orar para nós, por favor? Oremos. Grande e maravilhoso Deus, estamos mais uma vez aqui diante de Ti, na Tua presença, buscando a unção do Teu Santo Espírito nesses momentos que passaremos juntos, estudando a Tua Palavra, estudando a lição da Escola Sabatina. Que o Senhor nos abençoe, esteja também com os nossos ouvintes, telespectadores, abençoe a cada um de forma individual, em nome de Jesus. Amém. Amigos, ao longo desses últimos meses, temos estudado temas sobre o grande conflito. A cada semana, uma descoberta nova. E agora, o nosso guia de estudo está nos levando aos eventos finais. Os últimos eventos da história dessa terra e também da história do pecado. Eu quero convidar vocês e você que está em casa a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 23, que foi o nosso verso para memorizar, onde ele tem para a gente um conselho muito interessante. E daqui a pouco já vou lançar aqui uma pergunta para vocês, para a gente começar o nosso bate-papo. Diz bem assim, ó: olha esse conselho de Salomão. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Fiquei pensando um pouco nesse texto, Léo e Daniel. Se há esse conselho para a gente comprar, então parece que está faltando. Gostaria de perguntar para vocês qual a importância da sabedoria, da instrução, do entendimento e da verdade nesse contexto dos eventos finais. Léo. É um panorama, né? Interessante. Quando a gente pensa em eventos, já é alguma coisa. Mas quando a gente pensa em eventos finais, no contexto bíblico, para quem é conhecedor da Palavra de Deus, estuda a Palavra de Deus com a luz do amor de Jesus, vai pensar que é um resgate de Deus diante dos últimos eventos da Terra. Mas aqueles que pensam fora da Palavra de Deus, e, por exemplo, ouve a palavra Apocalipse, que traz um pouco dessa noção de evento, vai pensar em quê? Destruição, Uma catástrofe. Terror, catástrofe. Eu fico pensando, sabe, um pouco, né, Wellington, no livro de Eli. Lembra daquele filme? Sim. O livro de Eli? Sim. Por que aquele mundo estava daquela maneira e qual é a ação do filme para poder chegar no final e ter êxito aquele ator principal? A leitura da Bíblia, né? Por quê? Porque o mundo estava um caos e eles precisavam saber como viver num mundo caótico. Uhum. E para eles viver no mundo caótico, eles precisavam desses elementos exatamente que você leu aqui no nosso verso. Que legal, que bacana. Daniel, quando a gente tem filhos, você tem 2 filhos lindos, né? Léo ainda não, Léo, mas você vai chegar lá, tá bom? Fica tranquilo. A gente quer sempre o melhor para eles. E quando eles estão pequenos, que a gente já tem a experiência maior de vida, a gente quer dar para eles um caminho para que eles não se firam tanto na vida. Deus é o nosso Pai. E Ele olha todo o cenário, Ele vê tudo desde o princípio ao fim. Será que esse Deus de amor
teria coragem de deixar os seus filhos no escuro diante dos eventos finais dessa história desse mundo, amigo? É verdade, né, Wellington? Quando nós somos pai, né, mãe, temos filhos aí, a nossa visão de mundo muda um pouco, né? A gente para de olhar mais para o próprio eu, tudo agora tem o filho na frente, a filha, né? E Deus, se nós, como a própria Bíblia fala, né? Se nós, como sendo pecadores, seres humanos, queremos sempre dar o melhor para os nossos filhos, né? Quem dirá Deus? Né? Deus nunca nos deixaria num mundo de trevas sem uma luz, sem uma candeia, no mundo de mentiras, sem a verdade, né? Como o verso para memorizar falou. Se tem uma coisa importante que nós não devemos dispensar na nossa vida, é a verdade. A verdade, a instrução, a sabedoria, o entendimento, assim como em Provérbios 23, 23. E assim como a gente quer mostrar a verdade para os nossos filhos, o Senhor Deus também quer nos mostrar a verdade através da sua palavra, através da palavra de Deus. E graças a Deus por isso, porque nesse mundo que nós vivemos, né, podemos já até adiantar um pouquinho aqui no domingo, Wellington, que traz um texto para a gente que fala, né, João 8,32, por exemplo, né? Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Da mentira, dos enganos de Satanás. E é isso que a gente quer para os nossos filhos e é o que Deus quer para nós também, que somos filhos dele, né? Ô Léo, em João 17, o próprio Jesus, na oração sacerdotal dele, ele diz assim, olha, Pai, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. Amigo, qual é a relevância de ter... E privilégio também, né, de ter a verdade nesses dias onde o engano de Satanás vai ser muito mais intensificado? Amigo, ouvindo vocês falarem de filho, né, eu venho na minha cabeça o que a lição coloca, né? Rota segura. O pai quer para o filho uma rota segura, né? Assim como coisas que vocês passaram, vocês não querem que o filho passe. Ou coisas que vocês passaram, vocês querem que ele passe. E tem um texto que é bem interessante, que está até aqui no nosso manual, uma escritora chamada Ellen White, né, da Igreja Adventista, ela falou, vem uma tempestade, vamos repetir, vem uma tempestade implacável de fúria. Estamos preparados para enfrentá-la? É uma interrogação, né? É um questionamento, né? E aí... exatamente uma história que conta, né, no início do guia de estudo, né, que um pai estava aguardando a sua filha voltar da faculdade, não é isso? A história conta. Só que, ao voltar, aconteceu alguns problemas climáticos pesados, né? E ele começou a acompanhar no noticiário, né? Inclusive, a gente está passando pelo momento que a gente está acompanhando bastante, né, o Rio Grande do Sul. Então, imagine, a tempestade aconteceu, a água está chegando, minha filha está dirigindo. Nisso. Não é? Pensei nisso. E daí, esse pai, Daniel, o coração desse pai, ao aguardar a filha. Então, ele quer que essa filha venha numa rota segura. Então, ele começa a pesquisar os melhores caminhos, tenta ligar, faz de tudo. Então, eu fico imaginando a agonia do pai ao esperar e a filha ter que andar numa rota em que ela tem que chegar. E ela tem que confiar na orientação do pai, né, Léo? Porque o pai está vendo o problema que ela não está enxergando. Então ela precisa confiar. Nós também, da mesma medida, ou até mais, confiar também na palavra do nosso pai, né, amigo? E aí está a nossa rota segura, que eu tenho os pensamentos, a gente vai construindo os pensamentos, e eu tenho assim, que o pensamento que é um ambiente controlável. O nosso ambiente é controlável só quando nós estamos com a palavra de Deus. Se ela não for o guia, a agenda e a ação, em algum momento eu vou perceber que eu estou errado, que eu vacilei, que eu falhei e eu preciso voltar. Né? E Satanás está de olho nesses meus desvios de pensamentos, de ações, para que eu possa me afastar da palavra de Deus. Cada vez mais, né? Essa é uma das artimanhas dele, né? Por isso a palavra, né? A gente pode pensar, né, Wellington, Léo, sobre essa ilustração aqui do início da lição. Imagina eu, você, o Léo, né? Você está, a sua filha está voltando para casa e você tem uma câmera dentro do carro da filha. E você sabe que no porta-luvas do carro está um mapa onde indica
o melhor roteiro. Uau. Só que você fica vendo a sua filha dirigir e ela não pega o mapa. Ela vai dirigindo e entra por um lado e entra por outro, e você está assistindo ela fazer tudo e pensando aqui, pega o mapa, minha filha, pega o mapa, você sabe onde está o mapa está no porta-luvas, e você vê ela entrando pelos caminhos escuros, obscuros, e ela não pega o mapa. Eu imagino que essa é a mesma agonia que Deus sente a nos ver nessa vida, nos roteiros da nossa vida, nos caminhos da nossa vida, trilhando sem pegar No mapa. o mapa, né? Então, assim, a mesma agonia, eu acho que é uma agonia até maior, a que Deus sente vendo a gente viver neste mundo, e muitas vezes nós não pegamos o mapa, o roteiro seguro, a rota segura. E é interessante isso aí, porque quando a gente fala desse nosso guia, a palavra de Deus, dentro desse guia existe um contexto profético. E as profecias, elas têm uma característica diferente de vários outros textos da Bíblia, porque elas apontam para um futuro que ainda não aconteceu. E já mostram Deus descrevendo o final da história, né? Então, assim, a gente olha para a profecia e é importante a gente ter esse conhecimento, né? Levar a sério e buscar entender cada vez mais esse contexto profético. É ou não é, meus queridos? É verdade. E assim, nos nossos dias atuais, se você ligar a televisão, uma das coisas que você mais vai ouvir é uma palavrinha em inglês, né? 2 palavras em inglês chamada fake news, que em português é notícia falsa ou simplesmente mentira. A gente vive nesse mundo de fake news, de notícias falsas, de mentiras, e o nosso porto seguro sempre será a palavra de Deus. Para o mundo aí fora não existe verdade absoluta, mas para nós existe. E essa verdade absoluta é a palavra de Deus, né? Vivemos esse desafio, né, nessa nossa sociedade de conceitos e de ideologias cada vez mais voláteis, volúveis, flexíveis. A palavra de Deus, ela precisa realmente ser a nossa âncora, o nosso porto seguro, a nossa orientação quanto àquilo não somente que está, mas também que vai acontecer. E Wellington, você falou de contexto profético, né, Léo? Existe um contexto profético dentro da Bíblia, e aí a lição de domingo, ela fala assim, ó, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Ou seja, nós não seguimos fake news, nós não seguimos a mentira, o caminho da mentira. O que a gente segue? A Bíblia fala, né, para nós lá em 2 Pedro 1,16, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. A profecia é como luz em lugar seguro. Isso é um conforto muito grande para nós, né, saber que a profecia ela veio de Deus e que nos traz esse conforto, né? No título do capítulo que o Daniel colocou, de 2 Pedro, na minha Bíblia diz assim, a superioridade da palavra De Deus. de Deus. Porque, assim como ele falou que tem algumas palavras que estão em voga, tem algumas palavras também que me chamam a atenção. Por exemplo, ideias, né? Ou ideologias, são ideias, né? Cada um tem um pensamento que gera um método, que gera ações, e aí você vai testar isso, dá certo, dá ruim, você percebe que aquilo falhou no teu processo educacional, ou político, ou religioso, seja lá qual for a tua ideia humana. O campo da ideia, a direção O campo dela. da ideia que é colocado. Só que nós não seguimos uma ideia. Nós seguimos uma verdade. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é a verdade. Então, vou destacar aqui, Wellington, o verso 21 de 2 Pedro. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, quem está guiando a igreja contra as ideias, contra as fake news e contra todo esse parâmetro engenhoso, que até existe uma palavra que se chama engenharia social, para nos enganar, ou seja, Satanás por trás dos homens, cai em terra quando a gente abre a palavra de Deus e tem ela como superior na nossa vida. Wellington, conheço pessoas que aprenderam a ler por causa da palavra. Lindo, né? Que educaram os seus filhos por causa da palavra.
que galgaram grandes sonhos, grandes projetos por causa da palavra. Então, ela é segura sim. O meu avô aprendeu a ler na Bíblia. Olha. Aprendeu a ler na Bíblia. Era totalmente analfabeto. Pegou a Bíblia e foi lá e Deus abençoou e ele aprendeu a ler, né? Que é o que você falou. Lindas histórias, né? Lindas histórias. E assim, quando a gente olha para o contexto da Bíblia e quando a gente vai para o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, que trazem esse nosso contexto profético, a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 7, capítulo 13, fala sobre as bestas, fala sobre a marcação, um selo que os filhos de Deus receberão nos últimos dias. E aí eu gostaria de conversar com você exatamente sobre esse aspecto, né? Por que será que Deus vai ter essa necessidade de selar aqueles que serão salvos daqueles que não serão salvos? E que selo é esse? Então, Léo, fala pra gente por que Deus precisa selar. E Daniel, depois eu quero que você fale que tipo de selo é esse e o que ele representa pra gente, profeticamente falando, né? Só vou voltar um ponto para... À vontade. Faz as conexões. Olha só o texto que fala no tópico anterior, porque o tópico anterior fala da palavra, da lealdade, superioridade da palavra, mas fala de uma palavra-chave que se chama lealdade. Então, tem até uma pergunta que a escritora diz assim, ó, estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? Então, a lealdade está em duas coisas aqui. Uhum. Primeiro, nos princípios imutáveis, que levam a quem? A Jesus. Porque é Ele que me faz seguir esses princípios e a viver, e Ele que me dá condições para cumprir esses princípios em nome dEle. Sim. Só que tem desses princípios que a Bíblia traz como selo. E ele está lá em Ezequiel 20, 12 a 20. Eu vou destacar e o Daniel pode complementar, né, Daniel? Está escrito assim no verso 12, Wellington. Ezequiel 20, 12. Também deles os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e vocês, para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. Eu santifiquei os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então Deus tem um sinal. Tem um sinal que identifica o povo de Deus. Uhum. Isso está bem claro no verso. Daniel, que sinal é esse e o que ele representa para a gente? Porque às vezes nós podemos ter alguns amigos que nos assistem que cresceram ensinados sem o conhecimento da importância desse selo no contexto da adoração e para os últimos dias. Então, a gente precisa esclarecer para esses nossos amigos que Deus, nos últimos momentos da história, ele tem uma marca que vai identificar aqueles que o adoram em espírito e em verdade, né, amigo? Que selo é esse? É quando a Bíblia fala de selo, né? Ou sinal, né? Selo ou sinal. A gente volta lá antigamente, nos tempos bíblicos, né? Um selo, ele, como a lição nos fala aí, na lição de segunda-feira, né? Ele atestava a autenticidade de documentos oficiais. Então o rei colocava ali o seu selo e aquele documento então estava selado. Ou seja, a autenticidade dele estava comprovada. O que estava ali era o que o rei realmente falou. Uhum. E o que continha o selo do rei, né? Nós temos lá 3 elementos que faziam parte do selo do rei e que também faz parte do selo de Deus bíblico, não é? Então, assim, primeira coisa que o selo tem que ter, ele tem que identificar o nome de a quem pertencia o selo, né? A segunda característica é o título daquela pessoa que tinha o selo. E a terceira característica é o território. Então, quando a gente olha para a lei de Deus, a gente identifica um mandamento na lei de Deus que também nos traz essas 3 características, né? Que mandamento é esse? É o 4º mandamento, né? Que está lá em Êxodo 20, de 8 a 11. Né, Léo? E aí, o que fala? A primeira característica do selo, então, que está ali no mandamento, eu acho que vale a pena a gente ler, Wellington. O que você acha? Vamos lá. Né?
Êxodo capítulo 20. Isso, vamos ler o de 8 a 11, que eu acho que vale sim a pena. É. Estou aqui com a minha aberta. 8 ao 11. Acompanhe você que está aí em casa, abra sua Bíblia, é importante porque a palavra ela tem poder quando nós estamos com ela aberta. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha aí, né? Então a gente pode identificar aí as 3 características do verdadeiro selo, né? A primeira característica, o nome daquele detentor do selo, que aí, de acordo com o que você leu, é o Senhor seu Deus. É o nome, né? É Sim. Deus. A segunda característica, então, é o título, né? Que no caso é aquele que fez. Aquele que fez é o Criador. Né? Então, Deus, o Criador, e agora o território que ele governa, vamos dizer assim, né? Que ele tem jurisdição, né? E qual é o território, então? De acordo com o que você leu, o território Céus, dos céus terra, e a tudo. terra, o mar e tudo o que neles há. Então, assim, 3 características que nos... E é o único mandamento que nos dá essas 3 características, né? Você pode procurar nos outros 9, você não vai encontrar. Então, a gente entende que o selo de Deus, bíblico, ele está revelado no 4º mandamento, né? E, pois não, Léo. Eu vou te dar aqui uma Fica à pergunta, vontade. aí tu vai complementa com a tua frase. Tá Porque bom. assim, quando a gente olha em Apocalipse 7, verso 1 a 3, João ele vê 4 anjos segurando os 4 ventos da terra e vem um outro anjo e fala assim: não danifiqueis a terra antes de selarmos na fronte os servos do Deus vivo. Por que esse selo é na fronte? O que significa isso? O selo já vimos que é o sábado. Uhum. Por que na fronte? Será que vai ter um carimbo? O Léo. Espírito Santo é fantástico, né? Porque ele falou exatamente o destaque que eu ia dar, que é no verso 7, verso 3. Porque nós estamos tratando aqui, amigo, de alguém que quer levar você para o buraco e de alguém que quer levar você para um lugar seguro, que é o Pai. Então, tem 2 pessoas querendo ser pai aqui da tua vida. Um é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que está identificado pelo que o Daniel colocou. Mas tem um agente que está querendo te tirar desse lugar seguro, que é Satanás. E ele odeia quem é obediente à palavra de Deus. Por quê? Porque quem é obediente à palavra de Deus é leal e tem o selo, que foi muito bem observado, ele vai ter o quê? Vai ter um destino diferente daqueles que seguem o pai da mentira, que é exatamente o que o Hélio destacou. Que os anjos estão lá para executar o quê? O juízo sobre a terra. Mas o juízo sobre a terra está no mar, nas fontes das águas, está na terra, tá... Deus pode destruir com um vento. E tem 4 anjos segurando, né, os ventos aqui. Mas ele diz: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marcamos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Aí vem um detalhe aqui, né, do corpo, né? Por que testa, né? A gente também deve observar, Léo e o Wellington, que se Deus tem um selo, assim como todas as outras coisas que Deus tem, Satanás também quer ter um para ele. Inclusive Um no falso, DNA, né? né? O Um DNA falso. tem um Exatamente. código de Então, Deus. assim, se Deus tem um selo verdadeiro, Satanás tem um selo falso. Se o selo verdadeiro de Deus é um dia que ele santificou, abençoou e descansou, o selo falso de Satanás também é um dia. E por tudo que a gente conhece, por tudo que a gente vê hoje ainda, né, nós sabemos que o dia falso de adoração é o dia de domingo. E o dia verdadeiro de adoração, de acordo com a Bíblia, é o sábado do Senhor teu Deus. Então, assim, este selo, de acordo com a lição, de acordo com a Bíblia, ele vai ser colocado na testa
dos verdadeiros adoradores. E aí entra a pergunta sua: o que significa colocar um selo na testa? Né? E eu faço questão de ler aqui a frase que a lição fala. Ela diz assim: ó, o selo de Deus é colocado na testa, que é um símbolo da mente e representa uma decisão consciente. Ou seja, é o símbolo da nossa consciência. A adoração a Deus, a santificação e a guarda do sábado, ela deve ser consciente. Né? Amigos, eu acredito que dentro desse aspecto da consciência da mente, é importante a gente frisar, e eu quero até olhar para você, amigo e amiga que nos assistem, porque muitas vezes existem pessoas que seguem cegamente uma religião, um ensinamento, porque ele tem um carisma com um pregador, com uma pastora, com um bispo, com um profeta, com um apóstolo. E acaba se criando uma questão emocional, afetiva. Poxa, eu gosto muito da forma como ele fala, eu gosto muito desse culto aqui. Só que aqui, o selo de Deus, ele tem a ver com a consciência. Não tem a ver com emoção, não tem a ver com sentimento, é a razão. E a palavra de Deus, ela apela a gente para a razão. Então, se por algum acaso você faz parte de uma denominação cujos ensinamentos estão diferentes, nós queremos apelar à sua razão, para que você estude conosco a Bíblia, para que você tenha esse conhecimento. Porque o selo de Deus tem a ver com razão, com consciência, com decisão firme e consciente após o estudo da palavra, né, queridos? Então é importante a gente frisar isso. Aqui tem uma palavra, Wellington, que fala no final do que é colocado na descrição através do anjo, que ele fala o seguinte: o selo na testa, né? Mas o selo na testa de quem? Quem que é a característica dessas pessoas? São os servos do Deus vivo. Do, né? Deus vivo. E quando a gente fala a palavra servo, a palavra servo não reporta ali a obediência. Então é a obediência constante até o momento em que vai executar alguma coisa. Essa alguma coisa é o quê? É o selo, que foi bem colocado. Só que até chegar esse momento existe um caminho de suportar. E esse caminho pode ser o deserto, pode ser a inundação, pode ser a catástrofe, pode ser a crise familiar, as perdas, emocional, as lutas, perdas. Né, Léo? Mas como eu me comporto e em quem eu deposito a minha confiança é o clímax aqui da questão. Porque Satanás, ele se favorece dessas situações. Mas Verdade. O povo de Deus que vai ser selado, eles são servos. E o servo obedece todo dia e a cada momento. É um movimento constante, né, Daniel? É a grande característica do povo que será selado, como você bem disse, é a obediência. É a obediência à palavra de Deus. Tanto é que os mandamentos de Deus, eles nos levam justamente à obediência, né? E a obediência por amor, no caso. Né? Dentro desse aspecto, né, dos servos de Deus, a gente tem no livro de Joel, no livro de Atos, uma manifestação poderosa do Espírito Santo. E a Bíblia chama isso de chuva serôdia e chuva temporã. E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Porque nós precisamos do Espírito Santo como o agente divino que vai nos ajudar a enfrentar essa crise final. E há uma promessa linda de Deus, né? Que nos últimos dias, Joel fala, né? Ele vai derramar o Espírito em abundância. Amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês essa questão e quero ouvir como que vocês imaginam, para os nossos amigos também se aprofundarem. Por que é importante o Espírito Santo nesses últimos dias, nesses eventos? Né? Qual a nossa necessidade dele hoje, não somente no momento final, né? Mas eu acredito que essa preparação começa hoje. Então, assim, como é que vocês enxergam o papel do Espírito nesses últimos dias? Chuva serôdia, chuva temporã. Léo é o especialista aqui da nossa área da agropecuária, né, Léo? A chuva que vai no início para germinar, a chuva que vem no final para a colheita. Amigo, por que Deus usa essa metáfora da chuva, da colheita nesses últimos dias? Exatamente.
existe aquela chuva de engano, né? Que você acha, opa, vou colocar o grão Agora na terra vai. agora porque agora vai. Não, mas ali não é o momento, né? Wellington, o aspecto da adoração é o que está em voga no grande conflito. E os eventos finais levam aqueles a quem adoram em espírito, em verdade está diante de Deus, e aqueles que ouviram o que está lá em Apocalipse 13, versículo 14, que fala que Satanás seduziu aqueles que habitavam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta. Ou seja, existe uma operação de milagres por parte de Deus, assim como o Daniel colocou em 2 colunas, sim. Mas Satanás também opera milagres. Então, qual tipo de adoração está sendo manifestada naquilo que eu acredito? É uma adoração pessoal, ideológica ou emocional, que também faz parte. Por isso que Satanás sabe usar esse jogo emocional. Mas a nossa adoração ela está baseada na palavra e no que o Senhor quer para o servo. Então, esse é o detalhe que nós devemos buscar na palavra de Deus, né? E falando um pouco ainda sobre a questão do engano de Satanás, o verso 13 fala assim, que também ele opera grandes sinais de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Então, assim, a adoração, ela existe para os dois lados. Mas eu preciso saber quais são os elementos da adoração que vai agradar o meu Senhor e agradar Satanás. Porque adoração ao meu Senhor, eu já sei para onde vai me levar, né? Então, esse aspecto da adoração é o que está em voga, mas a gente tem que saber quais os tipos e verdades que envolve e que não envolve essa questão da adoração, né? Legal. Daniel, a obra de pregação, ela precisa ser concluída. E o Espírito Santo vai nos auxiliar, né, nesse aspecto. Então, amigo, fala pra gente aí como aconteceu lá em Atos. A gente pode esperar coisas grandes nesses últimos dias? Nós temos que esperar e temos que nos preparar para fazer parte, né, disso aí. Como você falou, a questão das chuvas, né? Eu me lembrei daquele hino que a gente tem na igreja, né, que cantamos muitas vezes, chuvas de bênçãos. E ela fala assim, ó, gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Então, assim, hoje eu estava estudando a lição e percebendo que, fazendo uma análise individual, eu percebo que hoje parece que eu só tenho gotas. As gotas do Espírito Santo. E eu desejo muito que a chuva do Espírito seja derramada em mim. A chuva do Espírito, que a lição coloca, a chuva serôdia, aquela chuva completa, aquela chuva que realmente vai fazer a obra ser concluída, que é aquela chuva que vai fazer com que a plantação frutifique, né? Então nós precisamos dessa chuva. E de acordo com a Bíblia, será essa chuva que nos ajudará, que fará com que a obra seja realmente completa neste mundo. O derramamento do Espírito Santo. Lá no Pentecostes foi uma coisa maravilhosa. Foi lindo, né? Foi lindo. Atos 2, Atos 4, Atos 6 descreve aqueles momentos sobrenaturais. Exatamente. E aí nós vemos lá numa pregação só de Pedro, né? Mais de 3.000 pessoas se entregaram ao Senhor. E esses dias eu estava vendo, eu não sei se vocês viram isso, né? Passou na Novo Tempo, passou naquele revista Novo Tempo, a informação de que o pastor Bulhon, fazendo uma conferência no Peru, num apelo, mais de 5.000 pessoas aceitaram a Jesus. Glória a Deus. Então assim, ó, essas gotas que estão caindo, elas estão aumentando. E nós precisamos nos preparar diariamente, buscar a presença do Espírito, para que a gente faça parte dessa chuva serôdia que vai ser o diferencial no final dos tempos. Vocês falaram do aspecto agronômico aqui, e eu lembrei de algo que existe, principalmente naqueles que gostam de plantar alguma coisa. Eu coloquei lá a semente, não deu certo, peguei essa muda e não deu certo. Quando a gente fala da parte da semente, tem algo que é a germinação, né? E nem todas as frutas germinam na época que você quer.
Por exemplo, um pé de piqui. Vou pegar o caroço do piqui, vou colocar lá e vou esperar que vai. Meu amigo, existem experiências de 20 anos que uma semente foi germinar. Ou seja, existe o tempo, e Deus sabe, para cada coisa. Então, existe o tempo da chuva ser hoje e temporã na palavra de Deus. Ela está descrita. O tempo para o livro de Atos aconteceu. Fiquem na casa, espere o Espírito Santo. Vai acontecer a chuva de milagre na vida de vocês e vocês vão passar com a sombra de vocês e 5.000 pessoas vão se converter. Só que aqui, em Tiago, versículo 5, 7 ao 9, falando desse aspecto agronômico, ele fala assim: portanto, irmãos, sejam vocês o quê? Pacientes. Vocês estão orando e talvez não estão vendo as coisas acontecer. Vocês estão buscando e as pessoas que só estão narrando e não estão buscando, vocês estão vendo talvez milagres acontecer. Mas será que é de Deus? Será que realmente é a germinação correta? Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam vocês também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quando eu falo nisso, eu lembro da mãe que está na igreja e está sofrendo porque o filho era desde cedo na igreja. Criou na igreja. Só que ela está orando todos os dias, buscando todos os dias, mas ela não está enxergando o resultado. Mas o que a Bíblia fala para ela? Ter paciência. Mamãe, tenha paciência. Não desista. O Espírito Santo, ele vai se manifestar no momento correto na vida de cada um. E esses milagres, eles estão acontecendo e irão acontecer de uma maneira extraordinária. E dentro desse aspecto da paciência, amigos, eu acredito que é importante a gente frisar que é uma paciência ativa. Não é aquela passiva. Porque nós temos um texto da nossa escritora profética Ellen White, onde ela diz que aqueles que hoje estão pedindo e buscando o Espírito são aqueles que receberão a chuva quando ela for derramada. Porque às vezes a gente pode pensar que, então a profecia de Joel que no último tempo vai cair, então eu vou ficar aqui de braço cruzado e esperar chegar esse tempo, né? Na verdade é uma espera, mas já pedindo essas gotas para que quando a chuva vier, ela seja derramada. Porque a chuva, ela pode vir em gotas, ela vai acalmar o nosso coração, ela vai refrigerar um certo momento. Vai resolver toda a questão? Não, mas vai te impulsionar para o próximo fôlego. As gotas são importantes, mas o que Deus promete é a chuva por completo. E é esse caminho que nós estamos buscando. Porque as gotas, Léo, não farão o papel que a chuva fará principal, no tempo do fim, no tempo final. Né? E aí tem um negócio interessante, e eu vou fazer esse último comentário e já vou passar para vocês fazerem as considerações finais, que é o seguinte: eu, Wellington, não sei se estarei vivo quando a chuva for derramada, mas o meu papel hoje é pedir incessantemente nos meus dias para, enquanto vida eu estiver, cumprir a obra que o Espírito Santo quer cumprir na minha vida, né? Porque aí quando a chuva vier, eu vivo, uso a plenitude. Se eu não estiver vivo, estiver descansando, cumpri o meu papel. Amigos, eu quero pedir que vocês agora façam aí as considerações finais. Que conselho, que recado você dá ao nosso amigo que nos assiste, a nossa amiga que nos assiste diante desse contexto dos eventos finais? O que é importante ele saber, o que é importante ele fazer para estar preparado? Bem, eventos finais. As minhas considerações finais aqui, né, com relação aos eventos finais é o seguinte: a palavra de Deus, nós devemos nos apegar todos os dias à palavra de Deus. Nós já estamos vivendo não só o tempo do fim profético, nós estamos vivendo o final do tempo do fim profético. Ou seja, se nós não estivermos apegados à palavra de Deus, que é a verdade, nos tempos finais, nos eventos finais, nós seremos enganados. A palavra de Deus fala: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Hoje, queridos que nos assistem aqui,
se você se sente que está em pé espiritualmente, o alerta de Jesus para você é: cuidado para não cair. Cuidado para não tropeçar. Então se apegue à palavra de Deus, se apegue à verdade, para que os eventos finais sejam gloriosos na sua vida e não sejam de choro e ranger de dentes. Obrigado, Daniel. Léo, suas considerações, amigo. Eu vou ficar com aquela tirinha do minerador, né? Passou a vida toda martelando ali. Não sei se a expressão é martelando ou piquetando, né? E ele falou, isso não vai dar resultado, né? Mas faltava o quê? 10 centímetros para ele chegar do outro lado, né? Então, o que eu queria dizer para você e o que eu digo para o meu coração, deixo Deus dizer através do Espírito Santo na minha casa todos os dias não desista. Não importa o que passou, né? Porque você tem um pai que, apesar de toda a chuva, de toda a tempestade, ele vai estar lá, de braços abertos para te esperar. Então, a angústia de Jacó, no alto clamor dos últimos dias, a profecia, né, e a orientação, e o Espírito de profecia nos diz, por meio da escritora Ellen White, que nós sofremos, a palavra de Deus diz, né, que nós sofremos a angústia de Jacó. Iremos orar e iremos achar que Deus não está ouvindo. Iremos agir, fazer, gastar o nosso tempo, nosso talento e achar que isso não é importante. Mas é importante, amigo. Continue fazendo, continue buscando, continue sendo obediente e continue alegre na presença do Senhor, porque isso vai te levar em lugares altos. Queridos amigos, eu quero deixar também a minha consideração final. Nos últimos momentos da história, o livro profético de Apocalipse deixa claro que não haverá meio termo. Só haverá os servos de Deus ou aqueles que servem ao inimigo. Por isso hoje, eu apelo ao seu coração para que deixe o Espírito guiar você, para que você tome a decisão certa, para que você receba o selo de Deus nos momentos finais da história e esteja do lado daquele que é vencedor e também vai te dar a vitória. Agora é o seguinte, bem aqui do lado, aqui acima, tem um QR Code. Aproxima o seu celular. Essa é a nossa campanha de ajuda aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E se você tiver uma doação, pode trazer a nossa escola adventista ou alguma escola adventista aqui da região do Distrito Federal, que é um ponto de coleta onde nós estamos abraçando essa campanha e queremos que você se una conosco. Amigo Léo, pode fazer a oração de encerramento, amigo, por favor? Sim. Querido Jesus, nós estamos aqui, Pai, nessa terra, sendo assistido por Ti. Nós queremos olhar para o Senhor como esse Pai, ó Deus, que quer nos abraçar, que quer nos receber. Portanto, eu peço ao Senhor que nos livre das artimanhas de Satanás, Pai. Que nos dê prazer na Tua palavra. Nos ajuda a ser fiel, Senhor. Nos ajuda a ser amável e seguir os Teus mandamentos. Amém. Perdoa os nossos pecados, nos alegre, Senhor, para Te abraçar fortemente. Nós cremos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata!